Ela cresceu em um lar marcado pela violência doméstica, viveu um relacionamento abusivo na fase adulta, mas nada disso foi capaz de pará-la. Olha quanta coisa. Advogada criminalista, influenciadora com mais de 4 milhões de seguidores, musa dos realities e apresentadora, recomeçar é o seu lema. E ela é a prova viva de que é possível se reinventar quantas vezes for preciso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Gente, eu já assisti essas duas, né? Você trabalhava no meu programa favorito. E a doutora também, no caso de família, que é tudo real. Já fui lá 2 vezes, tá bom, gente? E as pessoas ficam chocadas, né, doutora? Como é que pode acontecer isso? Acontece em muitos lares do Brasil. Sim. A gente fica chocado, mas infelizmente, é um fato. De lá se expor, que eles têm e muita gente não tem, né? Mas aqueles conflitos a gente vê em qualquer lugar. Você gosta, então? Tanto Gostou? que nas minhas redes sociais eu criei um quadro, e eu já criei um programa uns anos atrás, em 2021, que é Metendo o Bicalho, que era inspiração do seu programa. E agora eu faço um quadro me arrumando, atrasando comigo, e conto histórias bizarras. Que as pessoas ficam chocadas. Inspiradas nesse programa. Inspiradas, no caso, inspiradas nas minhas seguidoras e da minha cabeça. Porque eu sou muito criativa e começo a pensar, e se... E começa a falar, ali na hora, não tem roteiro, não tem nada. Mas você pode ter certeza que tudo que a gente imaginar existe. A você, seja muito bem-vindo ao Reset, esse espaço feito para compartilhar histórias que mostram que sim, é possível recomeçar, ressignificar. Lembrando que o Reset é gravado aqui nas Asa Estúdio, na Avenida Paulista, com essa equipe, olha, referência em audiovisual aqui no Brasil, certo? Certo. Que faz o nosso coração assim, ó, bater mais forte. Realmente. E olha, vocês se inscrevam no canal, deem o seu like, comentem, né? Dê pitaco, a gente adora ler, tá bom? Pode deixar crítica, comentário, ative o sininho, compartilha com os amigos, como diz a doutora Anaí, com quem também? Não, se gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. O que Mas importa é compartilhar. Certo, bora começar? Vamos. Bora. Tem muita coisa pra falar, hein? Tem Eu muito adoro falar. reset. Opa. Vamos começar assim, então, da sua infância. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente. Horrível, né? Meu pai começou a espancar minha mãe desde quando ela estava grávida de mim. E minha mãe ela tinha 19 anos quando casou. Começou a namorar com ele com 16. Super nova. Mas eu sou do Espírito Santo. E ela morava em Piaçu, uma cidade interior do Espírito Santo. Meu pai morava num sítio, numa outra cidadezinha, Iuna, conhecida lá no Espírito Santo. E no Brasil também, por ser uma cidade... pelo índice de criminalidade de pistolagem, sabe? Lá, até hoje, tem muitos casos de resolver os conflitos, um matando o outro. E aí, o final dessa história por isso que eu comecei a contar como é essa origem, assim, essa cultura na minha cidade, porque depois, o final da minha vida, da minha primeira infância, é assim. Aí, minha mãe mudou para a cidade dele, no interior, né, no sítio, ela morava numa vila, e aí... Logo nos primeiros meses, só que ele nunca tinha batido nela quando namorava, mas muita traição, no noivado deu tiro pro alto, só que lá, nos anos 80, era comum andar armado. E aí eles se casaram. Já demonstrava ser uma pessoa agressiva. Claro, se no noivado né? o meu namorado, a minha filha dá tiro pro alto, não vai ter casamento. Simples assim. Tenta evitar. Aí eles se casaram logo nos primeiros meses, continuaram as traições, só cada vez mais, e começou a bater nela. Quando engravidou, continuou batendo. Ela fugiu de casa quando estava com 6 meses da minha gravidez. E aí, né, quando todo homem explosivo, o ciclo da violência, ali, tensão, explosão, depois vem a lua de mel. Ele foi na casa da minha avó, do meu avô, levou meu tio, meus avós paternos, prometendo que ia mudar, chorando, arrependido. Não posso te perder. Não, você mudou minha vivo vida sem você. e tal. E aí, deram uma segunda chance pra ele. Minha mãe voltou, ficou até o final da gestação sem bater. Quando eu tinha 15 dias de nascida, cesariana, já espancou ela de novo. Nossa. Então, eu fui gerada dentro da violência. Eu apanhei a gravidez toda e eu sempre vi isso. Então, pra mim, o amor era violento. E, Você é a única filha, Gi? Dele com ela, sim. Ele teve 2 filhos antes do casamento. Um, ele sempre falou que não era filho dele. O outro, ele falava que era, mas não reconhecia. E eu pedia isso pra ele. Pai, quero conhecer meu irmão, o Tiago. E ele engravidou a amiga da primeira que ele engravidou, tá?
A primeira era namorada. As crianças têm 9 meses. Hoje são adultos, né? Mas tem 9 meses de diferença. Que sucesso que homem assim faz. Sim. Você já reparou? Famosíssimo na região, porque ele era bonito, tinha dinheiro, carrão. O dom da comunicação, da oratória, da alegria, de levantar o ambiente, eu puxei pra ele, sabe? Então, foi um trabalho muito grande de entender as características positivas e negativas dele. As negativas, eu tento, de alguma forma, minimizá-las, fazer terapia, segurar, porque eu sei que todos temos raiva, mas a raiva é um bom instrumento pro trabalho, sabe? Ela é ótima. Desde que você mantenha sob controle. Sim, claro. E aí, depois disso, sempre batendo, eu lembro que eu tinha 4 anos, ele foi bater nela, eu voei em cima dele, ele me pegou, jogou em cima do berço, assim, e me empurrou, e minha mãe tirava fotos pra um dia denunciar, pra um dia tinha várias fotos assim, toda roxo, o rosto todo roxo. Eu brincava com um projeto de arma de fogo, conhecido vulgarmente como bala. Olha. Tinha arma do lado da cama, porque ele andava sempre armado, né? E na rua, maravilhoso, não amava o Osmi. E a minha mãe, gente, ouro dela era até aqui, ó. Várias pulseiras de ouro. Anel, tinha assim, 15 anéis em 10 dedos. Nossa. Cordões, uns 10. Naquela época, eu só pegava Globo e SBT na antena parabólica, aquela grandona lá na roça. Na minha casa tinha uma televisão em cada quarto. Ele vendia carro, comprava café, tinha várias fazendas. E aí, carros tinham aos montes. Por quê? Cada coça era um presente. Não é que ela exigia. Ele batia, chegava, eu te amo. Compensava com algum material. Toma aqui joias. Eu lembro que ele morreu, minha mãe, boca, né? 5 anos depois... vai chegar esse momento. A nossa casa tinha roupas aos montes. E assim, ele não saía com ela. Boa, assim, em termos financeiros. Ah, sim, de dinheiro, sim. Nunca faltou nada não. pra você. E aí, ele... Tinha roupas. Muitas roupas. E aí a gente ia viajar, sabe? Final de ano. Ele alugava um hotel pra mim e pra minha mãe afastado e alugava uma casa pras inúmeras namoradas que ele tinha, amantes. Ele tinha, no velório dele, foram 5 amantes, namoradas dele. E deixava a gente num canto pra sair de dia. Dessas traições ele obrigava ela a arrumar a mala dele pra ir viajar com as namoradas. Nossa. E chegava. E eu lembro que eu já falava pra ela, mãe, não pergunta pra ele pra onde... Vamos perguntar onde ele foi, porque senão ele vai te bater. Eu já tinha entendido o modus operandi dele, sabe? E ele estava recebendo ameaças antes de morrer. Que é uma coisa cultural lá. Uma pessoa que é agressiva, sim, tinha as confusões dele na rua. E aí ele já tinha falado pra minha mãe, olha, Márcia, a Gisele é terrível. Entendeu? Eu tinha 6 aninhos. Ela é terrível, ela já quer dar nó em mim, ela vai dar nó em você. E a única pessoa que tem impulso pra criar a Gisele é sua mãe. Então, se eu morrer, você vai direto pra casa da sua mãe, porque só ela consegue segurar a Gisele. E eu e minha avó também são bem parecidas, assim. Personalidade forte. Enérgica, sabe? Minha mãe é mais pacata. E aí... ele estava recebendo ameaças, ele podia ter se mudado para uma outra cidade. A irmã dele, super católica, levou ele num terreiro para fechar o corpo dele. E ele também extremamente católico. Mas ele foi e falou, não, agora eu não vou morrer, né? Porque eu fechei meu corpo. E aí ele morreu com 16 tiros no armazém dele, comprando e vendendo café. Depois que ele morreu, começou as confusões. Porque essa irmã achava que tinha direito à herança do meu pai. E queria todo o patrimônio que a minha mãe tinha, que era meu e dela, a fazer ameaças pra minha mãe. Super católica, tá? Ministra da palavra. Ligava, falava que ia matar a gente, porque a gente não ia ficar com dinheiro, só que não falava que era ela. Depois minha mãe descobriu. Nossa família começou a ser ameaçada, então? Sim, tudo por causa desse dinheiro aí do meu pai. E assim, gente, era muito confuso dentro de mim, porque... ela não conseguiu. Não. Mas ela Conta tudo, né? Assim, buscou os irmãos. Sabe aqueles 2 irmãos? Veio, colocou no processo. Por quê? Achava que ia diminuir o nosso dinheiro se dividisse com eles, sabe? Ela tentou atrapalhar de todas as maneiras. Tanto que até hoje eu não olho na cara dela. Minha avó morreu tem uns 3 anos. E eu ia na casa da minha avó sempre, que eu era a neta favorita das 2 avós. E meus primos sabem, por isso que eu posso falar isso abertamente. Ela falou com tanta, né? Ai, desculpa, mas é um era a fato. neta favorita. Porque eu morava na casa de uma avó que me criava até os 7 anos. E aí depois eu morei na casa da outra. outra. O que aconteceu? Quando seu pai morreu, a tua mãe foi pra casa da outra avó. E você tinha quantos anos? 6. Quando ele morreu? Faltava 2 meses pra eu fazer 7. Fui com 7 aninhos pra outra avó. Porque teve também um episódio, só pra gente continuar a nossa conversa, me parece que você também defendeu a sua mãe de uma briga com o teu pai, né? Com uns 4 anos, eu fui pra cima dele. Que ele jogou ela... Que te jogou no berço? Eu lembro muito dessa... Aí, no dia que ele morreu... Imagina, 4 aninhos. Então, eu não tive infância, assim. Como que foi isso? Mas ele não batia em você? Não, eu era a única pessoa que dominava a mente dele, entendeu?
eu tinha motorista, aí tinha dia que eu falava, não quero que esse motorista, eu não gostei desse carro. Olha a pessoa que eu ia me tornar. Ele mandava trocar o carro e vir no carro melhor. Ele tinha que espiar as culpas de alguma maneira, era fazendo tudo. Porque eu gostava de andar de Ômega, Corolla, ou uma caminhonete lá da Chevrolet. Porque tudo que eu queria... Sabe a Kiara? Já tinha tudo que queria, a hora que queria. Só que tinha que ter limites uma criança, né? Claro. Então, como ele foi criado sem limite, porque minha avó, né, que Deus o tenha, mas tentou criar da melhor forma e deixou ele sem limites, ele também estava me criando assim, sem limites. Sim. E aí, gente, a gente foi morar na casa da minha avó, só que neste momento a minha mãe é uma pessoa emocionalmente frágil, né? Aqui ela tem marca de... Não tem cabelo, porque coronhada de revólver, quebrava as coisas na cabeça dela. Nossa. Ela foi muito traumatizada. E eu tive que virar mãe da minha mãe. Nessa idade, 6 para 8 anos. Eu lembro que o aluguel do armazém onde ele foi assassinado estava atrasado. Eu tinha que cobrar. Eu tive que... Eu nunca chorava na frente da minha mãe. Até hoje, eu falo pra ela, mãe, eu não tenho com quem desabafar quando eu tô triste. Não ia aguentar, porque né? quando eu vou falar, tá tudo bem? Eu sempre tá tudo bem. Mas em algum momento, tô aguentando isso. Não. Quando eu entrei em depressão, que ela encontrou na minha casa 3 dias, que eu tentei, né, desviver, ela contratou uma cuidadora pra cuidar de mim, porque ela não conseguia me ver daquele jeito. Porque eu sou sempre forte, eu sempre cuidei de tudo, de todos. Então eu não posso estar vulnerável. E aí Isso é terrível. E aí esses papéis foram invertidos por muitos anos, depois foi muita terapia. Enfim, vamos voltar aí pra morte dele. Aí no dia que ele foi assassinado e chegaram em casa pra contar, né? Eu tava soltando pipa no terreiro com uns... Aqui vocês não sabem o que é terreiro, né? É um espaço como se fosse um asfalto, onde coloca o café, sim, sabe? Sim. As plantações, assim, pra secar em volta da casa, soltando pipa. Aí chegou o meu primo num carro e o médico no outro. E aí eu chamava as moças que moravam ali, os colonos, de tia. Ela me pegou e falou, Gisele, seu pai tá passando mal no hospital, deram uns tiros nele. Eu falei, não, tia, eu sei que ele morreu. Ele era muito ruim pra minha mãe. E ali, naquele velório, eu não quis ficar muito perto, assim, eu brincava pra tentar, né, não chorar. Aí, essa bruxa, irmã do meu pai... Bruxa não, que bruxa é bom, né? Assim, essa coisa, irmã do meu pai, me pegou, colocou em cima do caixão e falou, olha pro seu pai, a última vez que você vai ver ele. E essa frase ficou muito marcada em mim. E aí, depois disso, eu fui morar na casa da minha avó. Só que o quê, gente? Eu sempre fiz uma coisa que é co-criar a vida que eu queria. Com 3 anos... Minha mãe falou assim, o que você vai ser quando crescer? Aí eu trabalhar na televisão, vou ser atriz. Aí com 6 anos eu falava, vó, eu vou pra Globo. Essa minha avó, que até aparece nos vídeos comigo, que é a mãe da minha mãe. Você fez até umas dancinhas com ela, de roupa ali e tal, detalhe. Isso. Aí ela foi e falava, meu Deus, essa menina vai pra Globo como? Eu falava, vou pra Globo, vou trabalhar lá. Só que ela não tirava o meu sonho, sabe? Ela deixava eu pensar. Porque ela pensava, sonhar não paga, não custa. E aí eu sonhava que eu ia pra Globo. Como eu vou chegar lá se eu moro aqui nessa roça? Quando veio o BBB, falei, pronto, eu vou me inscrever no BBB, eu vou pra Globo, eu vou ficar famosa. Mas enquanto isso, eu tenho que viver a realidade dessa vida aqui da roça. Minha mãe falava que eu ia estudar em Vitória, que eu não fosse fazer faculdade. Artes cênicas não tinha, teatro eu nunca fui lá, não tem essa cultura. Como que veio a ideia do direito? Eu pensava em fazer moda, mas eu pensava, moda, eu não vou ser... com muito respeito a quem fez moda, mas não é algo que eu vou salvar a vida de alguém, algo que eu vou, sabe, libertar alguém, ou vou ajudar a estipular uma pensão, fazer justiça, medicina, eu salvaria a vida de alguém. Eu queria fazer o bem para as outras pessoas, que é uma coisa que sempre esteve inerente em mim, que é uma coisa de solidariedade, assim, eu sempre tive isso. E eu falei, cara, eu vou fazer direito, mas eu quero direito criminal. Por quê? Eu, talvez, por causa da morte do meu pai, eu tive um hiperfoco em Sônia Abrão, em Datena. Todos os programas que falavam de crimes, eu passava tarde assistindo. Chegava da escola de manhã. Ok. Isabela Nardoni, Casel Loas, pode me perguntar qualquer coisa, porque eu passei a minha infância em cima desses casos. Porque o caso do meu pai nunca foi solucionado. Até hoje o Estado deixou essa marca dentro de mim de não ter justiça. E a pessoa que matou meu pai confessou, porque ele matou as pessoas que ele contratou. Foi por 1 quilo de cocaína. Só que na época a lei era diferente. Se você fugisse do flagrante, você só ia ser preso no final do processo. E aí ele matou também, 4 dias antes, uma semana antes, o ex-prefeito de Una, um advogado,
que inclusive estava fazendo um inventário do meu avô que tinha morrido 2 meses antes. Então, a Justiça do Espírito Santo, até hoje, não concluiu esse inquérito, não arquivou. O caso, acho que já prescreveu, que ele tinha 19 anos na época do fato. E talvez isso ficou muito latente dentro de mim. E aí você me responde, doutora, por que eu escolhi ser advogada criminalista e está ali... As pessoas Por várias falam. razões, né? Até Falam. para buscar justiça que você não teve. Só que eu como tô do pra lado proteger- da pessoa que cometeu o crime. Como Né? assim? Entre muitas aspas. Eu estou advogando para alguém que teve um conflito com a lei. Mas aí você não pode. Você pode escolher até, né? Mas na maioria das vezes, né? É a pessoa que, eu roubei. E você está defendendo uma pessoa que tá em conflito com a lei. notoriamente é culpada. Sim. Declaradamente é Defende culpada. Na maioria entre dos... aspas. A Posso Constituição, falar o processo isso? penal. Isso é um grande problema que a gente sofre. É um problema. Tem preconceito. Por isso que eu falei, calma, vamos ver. Tem, mas na maioria dos Esse quer casos, dizer. são pessoas que, não fui eu que fiz isso, ou não foi assim. E aí eu acho que é algo que não foi curado dentro de mim, e eu sempre tive essa sede de justiça, sabe? Em tudo. Tanto que no BBB foi assim, tanto que na Fazenda foi assim, querer fazer uma justiça. E as pessoas pegam... um capítulo da nossa vida e quer falar, a pessoa é assim, 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 assado. Eu sou essa pessoa porque eu não tive justiça quando eu tinha 6 anos, entendeu? Então, você é defensora dos fracos e oprimidos. Exatamente. Então, meus clientes é tudo pobre, sabe? É a escória mesmo, que é aquelas pessoas que o Estado ama prender, que é preto, pobre, favelado, periférico. Não, é assim, porque eu vivi a justiça, tem 10 anos que eu sou advogada criminalista, e a gente sabe qual é o estereótipo e o que a justiça gosta de prender. Porque crime de colarinho branco, tem poucos anos que a gente vê isso. A partir de mensalão, e agora a gente vê um ou outro. Porque o grandão mesmo não é preso, porque a gente sabe que os grandes traficantes, o tráfico humano existe. E quem está por trás? As crianças que são roubadas no Brasil vão para onde? Tem gente grande por trás. Como essas crianças são mandadas embora? Mas os peixes grandes, né, que estão envolvidos em... Ficam impunes aí. Mas aí, onde eu estava mais como que eu falo tanto? Aí foi pela escolha da faculdade. Aí você decidiu fazer direito. BBB, você já era advogada. Já era Sim. advogada. E aí eu falei, enquanto o BBB não acontece na minha vida, eu vou ser advogada. Mas você já tinha o foco, então, no BBB? E sempre, hiperfoco. Não, falava já desde Pequeno pequena. que eu ia pra Globo. Mas como que eu vou ser? Mas e a ideia do reality, então, já era algo... Quando o BBB veio, há 24... Tá no 25 agora, né? Porque 26 vai fazer 25 anos atrás, eu tenho 33. Foi quando eu falei, então eu vou chegar na Globo através do BBB. É desse jeito que eu vou entrar lá. Porque assim, podia ser atriz de novela, apresentadora, mas não. Aí você pensou, a minha porta de entrada ser vai ser o reality. Só que como que ia ser atriz, morando naquela roça? E assim, gente, eu lembro que as minhas brincadeiras eram muito assim... eu tô em Vitória, aí eu vou entrar no shopping, eu tô no meu carro, colocava as roupas da minha mãe. Quando eu tiver o meu celular, eu vou estar morando em Vitória. Sabe? Eu sempre saía daquele mundo e criava um mundo pra mim. E tudo que eu criei, eu conquistei. Você acredita? Eu vivo o mundo hoje que eu sonhei quando era criança pra sair daquele inferno que eu vivia. Nossa, eu nunca fiz isso na vida. Dá tempo ainda. Você já fez? Não tem muito, não. Dá tempo. Claro que dá, para. Ou criar um futuro diferente? Não tem nem saco mais pra isso. Não, imagina. Não, eu sou do lema que nunca é tarde pra você começar nada. Não é que é tarde, é preguiça, porque eu já tenho eu já trilhei um caminho, então agora eu vou... Não, mas ainda dá pra você estabelecer uma meta, certo? Não, mas claro. Essa força de pensamento da maravilhoso pessoa que pensa isso. e faz. Mas é coisa de criança, sabe? Que você vive, você Mas não é sonhou. todo mundo que é assim. E você Porque planejou como é que e eu batalhou ia por isso. saber que ia acontecer... Sabe aquela coisa de desejo? Então, cuidado com as coisas que vocês falam e as coisas que vocês desejam. Que as coisas acontecem. Sim. E tudo vai se alinhando para isso acontecer. Porque eu podia ter entrado em qualquer Big Brother. Porque 2 anos antes, eu me inscrevi pro BBB 17, que ia ser o 18, que deu muito bom. Eu fiz a primeira seletiva, foi no Rio de Janeiro. E aí depois, o que aconteceu? Fiz a primeira seletiva, descobri depressão 1 mês depois. Caí de cama, tentei suicídio. E aí, isso antes de você entrar? 2017 para 2018. Tentei suicídio, fiz tratamento de depressão, busquei terapia holística, que é uma coisa que porque o meu psiquiatra fala assim, minha querida, faz o que é bom. Isso funciona? Você tá se sentindo bem? Essa ótimo. Religião aqui é boa? Você faz bem? Vá. Mas faz o que você tiver bem. As expectativas suas de desviver, como você falou, estavam ligadas à depressão? Então você tinha uma depressão tão profunda que porque você não acontece? sabia? O copo tava tão cheio
né, de uma vida inteira, que eu não podia falar dos meus sentimentos. Eu lembro que Você foi guardando, na né? igreja, eu perdoei meu pai aos 12 anos, quando eu peguei o microfone e contei a história de uma menina num encontro de igreja, EAC. Todo mundo chorando, e no final, gente, essa história é minha. Foi a primeira vez que eu falei do meu pai abertamente, que, sabe, eu liberei o perdão pra ele. Tanto que esses dias, o Dia dos Pais, eu tava meio triste. E aí, meu namorado falou... Falei, o Dia dos Pais, eu fico triste. Ele, achava que você não ligava, porque parece que você não gosta do seu pai. Você só fala, né, coisas ruins dele. Falei, Cauê, eu amo meu pai. O problema é esse. Não sei se você acompanhou o julgamento do Pediri. No julgamento do Pediri, os filhos dele estavam lá o tempo inteiro, porque disse que o Pediri era ótimo pai para os filhos dele. Só que ele era uma péssima pessoa para a sociedade em geral, né? Espancava a namorada, fazia tudo de ruim. E é uma dualidade de você saber que aquela pessoa... É que a gente tem vários papéis, né? aquela pessoa não prestava, mas com você... Só que como é que ele podia me amar se ele destruía nosso lar? Mas eu entendo o papel que ele tem na minha vida, eu tenho muitas características dele, inclusive esse cabelo belíssimo. Que é belíssimo mesmo. Só que eu tenho que entender que eu escolhi nascer nessa família, dizem que é assim, né? E eu sou essa pessoa hoje por causa disso. Os traumas da infância eu carrego até hoje, com transtornos, que ter que me cuidar todos os dias. E... buscar terapia, mas eu entendo que hoje eu superei, assim, sabe? Essa coisa que eu vivi na minha vida. E o que eu busco todos os dias? Ter um relacionamento saudável com o Cauê todo dia, com as pessoas ao meu redor. Você é casada? Sim, a gente namora. As pessoas ao meu redor e entender que isso foi como uma lição. Porque se eu ficar chorando por causa desse passado, eu não vou viver. Você pode ficar lamentando até... Por quê? Porque, gente, se viver de porquê, a gente morre, Sim. sabe? E você adoece e sua vida vai ficar como? É daqui pra frente. O ontem já foi. Se deu errado ali, vambora. Então a gente só tem esse momento agora pra fazer qualquer Agora, coisa. claro, né? Que você também buscou ajuda, né? Pra poder entender isso hoje. Né? Muita terapia, né? E muita ajuda profissional. A minha terapeuta se reuniu com o meu psiquiatra antes da Fazenda. E falaram, nossa, Gisele... Ela tem muita inteligência emocional hoje, né? De entender as coisas. E sim, sabe? Eu acho que sim. Diferente de ser colocado num reality show, que as pessoas querem definir a gente por causa de um reality show. Ali é o tempo todo de colocado a um nível de estresse que é... Claro que... é muito difícil. Eu não sei se eu teria... Eu enlouqueci, eu não sei se né? eu teria... eu não sei se eu teria Na Fazenda inteligência emocional. tem um momento meu que eu... Porque isso não mostra, né? Eu chamo um médico antes de começar a coisa, eu falei, eu não consigo. Eu estou passando mal. Você tem que ir. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu já fui pra lá tremendo. E quando as pessoas começam a me apontar, eu começo a tremer. E eu já tive 2 casos de implosão dentro de mim. Que é... E é aquele meme que eu falo, eu não aguento mais. Que não, é um meme. Lembra que eu acho que você me perguntou? Eu falei, Lembro. Eu tava passando mal ali. E aí eu começo a falar, não aguento mais, E você não treme, aguento mais. assim, tá babando. assim, Eu pedi no médico, me tira daqui, eu tô passando mal, eu vou morrer, eu tô passando mal. E não, tiraram. Isso faz parte do show, gente, reality show. Então, quando você assina um contrato, você tá disposto a qualquer coisa. Né? Porque pra mim foi um show de horrores, mas aqui fora as pessoas acharam que era um meme. Eu saí e falei, gente, isso não é um meme. Eu tava tendo um surto, eu pedi ajuda. Só que eles não vão socorrer, eles não socorrem. Mas não tem um acompanhamento psicológico? No BBB tem. Na Fazenda, muito maior. Muito. Na Fazenda tem também. O médico toda hora, só que o médico não podia passar por cima da direção. A direção quer o show. O auê todo. E eu tava dando o show ali. Só que eu tava pedindo socorro e ajuda, pelo amor de Deus. Tanto que depois eu fiquei ainda em estado de choque por muito tempo. E quando eu saí, Isso eu tava... hiper descarga de adrenalina, assim, que desanda tudo. E aí eu tava... Eu não podia falar, gente, me tira daqui, mas eu tava... Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você sabe que ali eu achei que você fosse desistir. Eu achei que você fosse pedir pra sair. E eu só tenho uma amiga que falou pra mim, se você não quiser... E ela é médica, não tem nada a ver com esse mundo. Se você não quiser mais, pede pra sair. E eu falei, por que ela tá falando isso pra mim? E aí, quando eu saí, eu descobri várias coisas do meu laudo que eu não sabia. Que aí meu psiquiatra, depois de alguns meses... Esse ano, ele teve uma reunião comigo e falou, você tem isso. E aí eu fiquei 3 ou 4 dias de cama para entender o meu laudo, que era algo muito estereotipado pela sociedade. Para mim, seria o pior transtorno que uma pessoa poderia ter. Porque eu não entendi, eu nunca bati em ninguém. Por que eu tenho isso? Que é uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Mas aí ele me deu o lado de borderline.
E aí, eu falava, Cauê, minha vida acabou. Ele, você é a mesma pessoa. E aí, só que eu não sabia que o borderline é muito inteligente. Sim. E aí, eu mergulhei em estudar o que era borderline e estudar para entender por que eu não batia em ninguém, por que eu não machucava em ninguém e por que aquele dia eu tentei me cortar. Porque o meu é implosivo, eu vou me machucar. Eu vou acabar comigo, eu vou me destruir, mas eu não tenho coragem de bater em ninguém, sabe? E aí, momentos de discussão, eu sabia que quando eu quero destruir a pessoa nas palavras, eu vou acabar com você. E eu vou te magoar. E depois eu vou me arrepender de ter te magoado. Então, por isso que, por exemplo, se eu e o Cauê, a gente se desentender, eu fico quieta. Ele fala alguma coisa, eu não vou falar. Porque depois eu vou me arrepender. E eu já aprendi, tipo, ficar quieta. Você aprendeu a se controlar. Porque é isso que é borderline. Você tá na linha limite entre uma coisa e outra. Se você ultrapassa essa linha, você vai se arrepender, você vai ficar pior. Então, você tá aprendendo a se segurar para ter controle, né? É, porque você pode viver de uma maneira... que ela é destrutiva para você, não conseguir produzir nada, que é uma das questões. Nossa amizade está muito boa, então eu vou me afastar, porque em algum momento você vai se afastar de mim. Então é melhor me afastar antes. Esse ficante está muito bom. Então, antes de dar errado, eu saio. E aí eu entendi que meu pai era borderline, porque teve um outro laudo na família de uma pessoa com borderline. Eu falei... Todas as características que ele tinha. A explosão, depois chorar, ficar igual uma criança. O pós-álcool é horrível para nós. E drogas, então, nem se fala. E tem pessoas que falavam que ele usava pirim-pim-pim. O pó de pirim-pim-pim é a pior desgraça para o borderline. Café também, tudo que é estimulante. É muito ruim. Não precisa de estímulo. É isso. Nesse momento. E aí, eu fiquei muito mal, gente, porque eu não conseguia. Por que eu? Sabe? Algo que eu também, que sou admiradora de estudar a saúde mental, via como um transtorno assim, cara, não tem cura, não tem remédio. E as pessoas que a gente vê por aí são pessoas que, assim, têm algumas atitudes que eu não concordo. E talvez a gente se vê no outro, se vê muito parecido, por isso que a gente... E aí eu comecei a ver quem tem. Lady Di. Eu gostava da Lady Di. Britney Spears, nitidamente, né? E ela se destrói. A Britney Spears não destrói ninguém. Ela acaba com a saúde dela, coitada. Com ela mesma. E uma infância como essa que eu te contei, você acha que pessoas borderline tiveram a infância destruída. E a minha infância foi destruída. Então eu poderia estar muito pior. Eu sou uma vitoriosa. Eu sou espermatozoide campeão. Eu não morri depois de tanto ser espancada dentro da barriga da minha mãe. Uma infância dessa, ele poderia ter me dado um tiro e ter me matado. Eu poderia ter me matado às vezes que eu tentei. Então, foi algo assim que eu sou uma vitoriosa já. E eu consegui ter um relacionamento que é saudável. A gente não tem briga. E quando a gente tem desentendimentos, que é uma vez ao mês quando eu estou de TPM... É assim, chega... Ele já sabe como lidar. Ele fala assim, não, então deixa ela quietinha. Vê o dia 14, então vamos ter um problema aqui nesse final de semana. E a gente chega e resolve, porque ele era o meu melhor amigo no reality. Ele era o meu porto seguro. Então, quando a gente saiu, e eu olho pra ele, eu lembro que ele era o meu melhor amigo. Então, por que eu vou brigar com ele? Sim. Sabe? Por que eu vou descontar nele, né? Qualquer conflito dá pra ser resolvido, sabe? A não ser que ele me espancar ou me trair, né? Sim. Algo nesse sentido você de violência. Como você é corajosa de expor isso? É a primeira vez. Então... Sabe, isso pra quem ouve, fala, doutora, tá vendo? Tem chance de eu ser feliz, de eu ter sucesso. Um quadro que se chama Nem Tudo Que Eu Vejo é Real, porque eu também tenho uma distorção de imagem, nem que eu tenho essa distorção de imagem. O borderline, ele se acha feio, a autoestima é muito baixa, e eu já consegui entender isso em mim, entendeu? Eu nunca vou me achar bonita o suficiente. Por exemplo, eu sei que esse cabelo é bonito, ponto. É lindo. Mas isso tudo aqui é algo que não me agrada. Alguns momentos pode agradar. O corpo nunca vai estar bom o suficiente. Nunca. Tanto que eu fiz um vídeo mostrando 4 momentos do meu corpo. Engordei, fiz cirurgia plástica, totalmente malhada e muito magra. Em nenhum desses momentos eu estava bem, porque o problema está aqui, não está aqui. Então, assim, eu não vivo nessa ilusão que o border traz. Eu consigo... eu tô me cocriando assim, mas a real é isso aqui. Então, eu sei que não tá assustador. Então, vamos conviver com isso aqui. E... eu não conseguia entender que a vida inteira eu sempre chorava e falava, ninguém me ama. E é do borderline, a gente não se sente amado, a gente não se sente desejado, a gente se sente feio. E aí, como eu consegui detectar a doença, fazer o tratamento, o transtorno, e aí eu tomo remédio para ansiedade, para depressão, para dormir eu não tomo mais Rivotril, eu tomo estabilizador do humor, porque não é que a gente é bipolar, que muda
ao longo do tempo. Muda durante o dia. Entendi. Qual a diferença do bipolar pro borderline, Anaí? Olha, o bipolar, ele alterna momentos de mania com depressão. O border passa isso várias vezes no dia. Tristeza, alegria. Não sei se você lembra quando eu vi a Raquel Sabe Brito. o clima de São Paulo? Você lembra? Chove, Lembro. garoa, esquenta. Sim, as estações do ano no As mesmo pessoas dia. acharam que, tanto que o Cauê brigou comigo por causa disso. Você tá fazendo um show? Não. Quando eu vi uma pessoa que eu adorava ver os vídeos dela, minha assim mãe tava com câncer, quase morreu ano passado. E aí, eu me divertia com ela. Quando eu vi, meu Deus! Porque, você tá entendendo Tensa, né? Vai, vem. Meu apelido é Furacão desde adolescente. Aí, quando eu descobri o borderline, eu falei, tá tudo explicado. São muitos sentimentos. E quando sempre falei, eu amo mais que as outras pessoas. Eu sempre falei, eu sinto mais que as outras pessoas. Tudo é mais intenso. Quando meu psiquiatra deu, É tudo a flor da pele, assim. se eu te amo, eu vou te amar. Só que eu não tenho ódio. O ódio é tipo assim, você morreu pra mim. Acabou minha história com você, eu não lembro de você. E aí, tanto que quando eu tinha 8 anos, eu escrevi uma carta pras pessoas que mataram meu pai. Eu falei, eu não consigo odiar nem as pessoas que mataram meu pai. Sabe? Eu não sei, eu acho que eu deveria ter mais ódio no coração. Gente, quando você... reality show, você via comentário de reality show. Reality show, a gente tem que fazer um negocinho, né? Te odeio. É o show. Mas, enfim, vida real. E aí, eu sempre falei, eu amo mais que as outras pessoas. Eu tenho mais sentimento com as outras pessoas. Quando meu psiquiatra deu o diagnóstico, eu falei, tá tudo explicado. O apelido Furacão, os sentimentos. Eu realmente amo mais que as outras pessoas. Eu sinto mais. Mas aí não te tranquilizou? Sim, dessa Porque maneira. quando você nomeia, Porque traz um conforto. o duro é você não saber o que Não saber o que está está acontecendo. com Porque você. você sabe que existe um diagnóstico, certo? E aí eu tentava me rotular dentro disso. E existe controle. Pode não Controle. ter cura, mas tem controle. E aí eu tentava me rotular, meu psiquiatra, você não vai se rotular. Não tem como eu falar todas as características de uma pessoa border. Tem várias pessoas, e tem pessoas que são... alguns pontos são mais acentuados nelas, e em outras não. Sabe? Porque eu pensava, meu Deus, por que eu vou bater nas pessoas? Eu não sou assim. Olha quem é, eu não me identifico com essa pessoa. E aí ele falou, calma, relaxa. Aí você começa a viajar, dá uma pirada. E aí ele falou uma coisa, olha só, aceita que dói menos. E eu demorei 4, 5 dias pra aceitar, fiquei trancado no quarto, assim, ia trabalhar, voltava, mas ficava hiperfoco, tudo sobre borderline, tudo lendo, pesquisando. Quem sou eu? Porque uma das O características... médico e o monstro. Uma das Eu tive uma características, paciente que falava eles isso. falavam que é não ter personalidade. Isso me afetou muito. Porque eu sempre achei que eu era uma pessoa de personalidade. Você tem. Por quê? Se eu me apaixonar por você, de que você gosta? Roqueira? Eu vou virar uma roqueira. Sim. E aí vem um outro. Ele é pagodeiro. Eu vou virar pagodeira. Vai mudando a personalidade, sabe? E Você aí, quer fazer tudo pra agradar o outro. qualquer negócio. O sexo. Inclusive... eu sou bissexual, eu sou pansexual. Se ele se apaixonar por alguém que faz homenagem, vai fazer homenagem. Se se apaixonar por uma mulher, vai fazer sexo com a mulher. Se gostar de um homem que transa com vários homens, vai transar com todo mundo. Porque tem essa hipersexualização em algumas pessoas que saem fazendo sexo aos montes. Porque aqui tá tudo vazio. Muito vazio. Então, sexo é uma forma de tentar suprir esse vazio e tentar ser amada, né? Então, vai fazer tudo pra poder te agradar. E é muito perigoso. Então E a pessoa você não, sentia isso? sexo Não. nunca foi algo Não, mas hiperfoco. de fazer tudo, de mudar pra agradar. Não, mas eu lembro que eu namorei um cara que falou pra mim assim, esse relacionamento abusivo. Por quê? Imagina essa É verdade, pessoa a gente não falou desse vulnerável relacionamento. com um narcisista. E se eles sempre se encontram? O borderline sempre vai encontrar o narcisista se não estiver sendo com tratamento, se né, não doutora? se tratar... Eles, é uma isca. Porque quem que é um narcisista vai... Se você tem uma personalidade forte que se gosta... quem que aí você você quer? pega, Ou menos. Agora, se você precisa desesperadamente ser amada, você é a presa. Facinho. Perfeita. Porque tudo que eu quiser e estiver disposto, você vai fazer. Porque você tem que se sentir amada. Só que se você não estiver fazendo tratamento e tomando os remédios para conter outros sintomas, porque para o borderline não tem tratamento, a doença, o transtorno, você vai se sentir sempre sozinha, e ciúmes. E eu não tenho ciúme de relacionamento, eu tinha ciúme de amizade. Por quê? Como o relacionamento sempre foi uma coisa fracassada na minha família, eu sempre achei que ia ter... Não tinha uma referência, assim, boa. E eu achava que eu tinha que estar sempre mais poderosa que o homem, sempre ganhando muito dinheiro, e eu pensava, eu vou focar só na minha vida profissional, o resto... Só que não é assim. A roda tem que girar tudo correto. Claro. A amizade,
amizades, família, ou família que a gente escolhe, porque às vezes família é um grande problema, relacionamento, ou filhos, trabalho, saúde, tudo bem. Tem que estar tudo bem. Tem que estar equilibrado. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade é se eu não cumprir a minha rotina, eu vou pro chão. Eu fico mal. Eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que comer direitinho. Álcool é uma coisa que está cada vez menos, assim, que eu não tá me atraindo. Era uma coisa que eu gostava muito e eu tinha muito problema com isso. Tem algo muito raro que quando essa personalidade sai e entra no local. Alter ego? Não, que eu não vou lembrar do que está acontecendo. Que até no Fantástico fez uma matéria que descobriu que a menina estava mentindo. Essa personalidade sai, entra uma outra, e eu não lembro do que aconteceu. Você diz do borderline? E aí, quando eu bebia, gente, 3 copos assim, eu não lembrava das coisas. Isso não é normal. Tava amnésia. E aí, eu fui vendo que, assim, pra que eu vou ficar fazendo esse tipo de coisa? E aí, hoje eu tenho um relacionamento saudável, né? E quanto tempo você ficou nesse relacionamento 4 abusivo? anos, gente. Nossa, bastante. E ele falava assim, pra ficar comigo você não pode beber, pra ficar comigo isso. E eu fui, tá bom. Roupa de puta, roupa colada. Só que ele não falava pra mim, porque ele sabia que se falasse eu ia... Nossa, você viu a roupa daquela menina colada? Vagabunda. Nossa, menina que faz sexo, que se não é com o namorado é puta. Decote, coisa de vagabunda. E aí ele ia falando coisas que depois eu tava pensando como ele. Eu não vou na sua casa porque tem montanha aí, faz o meu cérebro oxigenar pouco, eu fico lento, então vou parar de ir lá. E aí começou a me afastar da família, dos amigos é a primeira coisa, sabe? Claro. E aí, Você vai vivendo a vida dele, né? Não, tira toda a Tira rede de toda a apoio. sua rede eu de tinha me apoio. formado como advogada, só que na faculdade você não tem aula de... Naquela época, 10 anos atrás, quando eu me formei, não tinha aula de violência doméstica, uma matéria Eu acho que isso específica. tinha que ter no primário já. Sim, pra você identificar. Desde Sabe cedo, como que eu né? identifiquei? Na primeira Filhos infância. identificarem que pai tá abusando. Sim, passar a mão, Deus me livre. Eu identifiquei que eu vivi um relacionamento abusivo, tóxico, assistindo Encontro com Fátima Bernardes. Eu olhei assim, eu tinha terminado com ele, liguei pra uma ex-amiga psicóloga, eu falei, eu vivi um relacionamento tóxico abusivo. Ela, sim, eu tentava te mostrar, mas estava cega, né? E a gente fica cega. E minha mãe olhava pra mim e falava, nossa, não parece você tá tão diferente. Eu não era mais eu. Vivia a vida dele ali. E ele era também, né, com probleminhas psicológicos, que ele desenvolveu uma... A gente não comia mais nada na rua, porque tudo, hiperfoco em nutrologia, nessas coisas, tudo era contaminado, tinha glúten, tinha açúcar, a gente ia morrer. E era assim a nossa vida. Gente, é muito difícil viver assim. Muito. E aí eu falei, gente... Tudo que é demais é veneno. Não, claro! Viver nessa Sucesso loucura. De tudo tá no equilíbrio, né? De vez em quando tá tudo bem comer um hambúrguer, sabe? Uma pizza. É óbvio que, né, que não pode viver disso, porque não faz bem pra equilíbrio, saúde. lógico, exato. Agora, qual o problema? Comer um hambúrguer no fim de semana? Ok, Sim. de segunda a sexta, vamos manter ali, né, a linha e tal, e aí vamos... Porque a gente precisa se permitir. Claro. Porque isso é gostoso, né? Gostoso. Um encontro, sair com os amigos, comer bem, por que não? Se Isso dá, é saudável. né? Se Eu lembro que ele me permitir. chamava de peito caído. Eu tenho até hoje um problema com meu peito, gente. Você podia tirei ter um falado nódulo. dele também, não sei o que, caído também. Enfim, Isso aí que não levanta também. Oh, meu Deus. Por que o homem fala? Alguns homens falam o que querem e a gente nunca pode responder. Porque aí é louca, maluca, não, aí na desequilibrada. faculdade, e assim, uma outra característica dele era falar na faculdade que eu era doida. Eu odeio que me chamam de doida, porque na infância eu tinha esse apelido e era... Gente, meu pai tinha acabado de morrer, eu tinha 7 aninhos, meu pai espancava minha mãe, eu tinha esse ataque de fúria, eu jogava no chão, chorava dentro de casa e as pessoas chamavam de Gisele doida. Eu falo, gente, como... Me levaram uma psicóloga, a psicóloga falou que eu precisava de ter pulso firme. Minha avó me dá mais tapa. Sabe o que você teve na sua infância, na verdade, que pode ter desencadeado esse border aí? Você não conseguia dar vazão à raiva. Você era pequena, você seria trucidada, você não ia conseguir reagir nos adultos, certo? Então, você não aprendeu desde pequena a colocar a raiva num lugar adequado, porque você era pequena. Então, você sempre tem medo. Esse medo provavelmente te acompanha até hoje. Você prefere ficar quieta, você prefere implodir do que explodir. Isso é uma má gerência da raiva, né? Porque não cabe lugar nenhum. Você quer ser amada, você quer ser querida, você não quer ser maluca. Você quer sempre estar adequadamente equilibrada na situação. Então, onde você bota essa raiva? Rotulada, né? A vida inteira como maluca, doida, Sim. tudo aí foi trazendo isso ao longo da Só da que vida. é muito complicado quando você não tem onde enfiar a raiva. Porque uma hora fica
explode. Você vai usando em você. Por isso que aí você imagina, tudo isso dentro daquela fazenda, foi na hora que a raiva veio e eu tentei me cortar e me machucar. Sim. E aí quando eu saio, todo mundo fazendo um meme daquilo, rindo daquilo, me chamando de louca, de vilã. E aí a nossa psicóloga, eu falei, como assim? Antes de eu falar com você, ela falou, você não é isso que estão falando. Eu te conheço, porque a gente ficou, né, mais de meses conversando. Sim. Eu te conheço, você não é isso. E como que foi pra você lidar com isso? Porque Eu tentei me isso. matar, né? Pós-fazenda? Então você tá Por muito causa recente. Tentei me matar em dezembro, no último dia da fazenda, depois da festa. Por causa de um Instagram, porque já tava vivendo tudo isso, imagina. Eu tendo que fingir que tá tudo bem, eu numa crise de borderline, porque o ambiente de muito estresse, vivendo aquilo tudo que eu estava vivendo, eu pirei. Você viu que eu tava maluca? Uhum. Eu pirei ali dentro, eu saio, tem todos aqueles eventos da Record, e aí eu começo a trabalhar lá na Record, né, sendo visto o tempo inteiro, falando de fazenda e tal, abrindo o chat aqui, todo mundo me Cumprindo xingando, todos os compromissos, falando né, tudo de mim. Pós-fazenda. E aí, simplesmente, festa da fazenda, beleza? Tem um portal que se chama Central, que tem outro nome. Eu volto da festa, me comparo, e aí eu, Cauê, tinha uma expectativa. Vocês estão ficando? Não estão ficando? Porque saiu uma foto de nós dois assim, parecia um beijo. E a gente estava junto desde todos os dias, né? Desde que eu saí, ele chegou na minha casa com flores e nunca mais foi embora. E a gente tá morando junto hoje. Uhum. E ele falava, eu não via, por mais que a gente ficou, eu não ia sair dali. Porque eu via como você tava. Minha mãe não podia pegar avião e nem podia, porque ela operou daqui até aqui, tava com tudo aberto de câncer, que ela tinha operado. E minha avó tem 80 anos, eu não tenho mais ninguém. Sim. E aí, tava minhas amigas fazendo revezamento, a Marcela, a Karen, e o Cauê falou, não, vou ficar aqui, eu não vou embora. Mesmo se a gente ficar ou não ficar, você é minha amiga. E a gente tá Ficou junto. pra cuidar de você. Até você ficar bem. E ele falou, em vários momentos estava muito difícil. Porque eu já estava querendo rejeitar ele, sabe? Uhum. Porque tava demais, e muito amor, muito cuidado, então, né? E eu tava na crise. Voltamos da festa. Na festa, o Juninho Bill veio filmar a gente assim, a gente deu um beijinho. E o Cauê falou assim, eu tava tentando dar um beijo bem bonito, porque eu sabia que a câmera tava na minha cara. Só que naquele beijo que ele quis, como se diz, fazer uma performance, porque ele é ator, diretor, roteirista, ele queria performar, acho que ele fez assim, ó, com o olho. Esse Instagram fez um print, pegou a minha foto com a foto da Carol Conká quando ficou com o Bill, e o Bill nitidamente não queria ficar com ela. E postou. E aí nisso, o Cauê não sabia da Carol Conká, ele nunca assistia reality, essas coisas. Ele falou, olha isso aqui, voltando do carro, indo pra casa, depois da festa. Me comparando, me comparando com essa cena da Carol Conká com o Bill. E aí eu não aguento mais. O que eu vou fazer quando chegar em casa? O que eu vou fazer? O Cauê foi dormir. Mas o que eles estavam comparando? Qual era Porque ele não queria ela. Mas que não queria, era uma rejeição. É uma louca. E eu não, né, ser rejeitada é um problema muito sério pra quem tem borderline. Uhum. Aí o Cauê tava dormindo, eu peguei o lençol, tava jogando assim, ó. Nisso, ele só me pega pelo braço, assim, e me puxa. Vamos dormir agora. Só que a gente nunca falou sobre aquilo. Aí agora, essa semana, eu falei, você sabe que aquele dia eu ia me matar? Ele falou, sei. E a gente nunca mais tocou nesse assunto. E aquele dia eu estava decidida, não aguentava mais. Você não queria não viver mais. Você não queria mais sentir o que você estava sentindo. E assim, gente, quando eu saí do BBB, eu fui muito amada. E eu tive mais dificuldade em ser amada do que ser odiada quando eu saí da fazenda, sabe, Tati? Parece que o ódio já tava... como eu não gostava de mim, talvez até hoje eu não me ame tanto assim. Tava tudo bem receber o ódio das pessoas na fazenda. Que, sou idiota, sou feia, tá, é isso mesmo. Quando eu fui super amada no BBB, doutora, você não tá entendendo. Foi uma loucura de amor. Eu vi aquelas pessoas fazendo tatuagem no meu nome e eu... por que essas pessoas me amam assim? Então, quando eu vi... Você tá acostumado com a rejeição. Você não acredita no que as pessoas te amem de verdade. Essa é a verdade. E aí, porque quando... isso é o que você tem que desenvolver em você, né, Gisele? Você sabe disso. Sim. E aí, quando eu vi aquele negócio, eu falei, não aguento mais. Chega, sabe?
Já tava no limite de fingir. De chegar lá no link, trabalhar, sorrir. Às vezes dar umas maluquices, falar o que eu penso mesmo das pessoas, porque tem que fingir um pouco, né? Sim. Porque se você falar tudo que você pensa, não tem como viver em sociedade. Não, claro que não, né, Brasil? Com certeza. Não, com certeza não. E aí, aquele dia, naquela página, até bloqueei essa página, que assim... As pessoas têm que ter responsabilidade. Eu entendo. O jornalismo, Não, o jornalismo e mas tem entretenimento. limite. Calma, mas tem E aí... limite. Mas é o que a gente está vendo, né? Uma falta total de limite, uma perversidade. Falta de ética, de Perversidade. profissionalismo, de humanidade até, eu diria, porque chega a ser desumano, né? O que a gente vê com determinados jornalistas, Mas as sites. pessoas, no geral, sabe? É que tem que entender que do outro lado... para falar É. do outro, É. sabe? São tão infelizes, né? É um mal geral. Eu acho que é mundial. E o que está acontecendo no Discord com as crianças e adolescentes é tirar a humanidade delas. Por isso que elas estão... Para você crescer nas panelas, você tem que matar gato, a menina se autoflagelar, Gente. fazer um estupro virtual. Porque quanto maior o grau de perversidade, maldade que você faz ali no virtual, você vai subindo de nível. E quando você tira isso das crianças e adolescentes, logo na primeira infância, ela não vai criar essa coisa de empatia para outra pessoa. Sim. Então, quando você desumaniza, ela vai... Não é que nasce psicopata, ela pode tirar a humanidade dela e ficar desse jeito. Então, não tem piedade, não tem dó. A gente está vivendo numa sociedade que não tem amor, gente. Eu entendo, as páginas, elas são muito importantes, né, para levar informação, até para fofoca, Sim. tudo. Mas tudo tem limite. A E eu gente falei não para tá ele essa sabendo semana. fazer um bom uso. Eu falei pra ele, assim, se aquele dia tivesse acontecido aquilo, você saberia por que eu tava fazendo aquilo? Aí ele falou, sei. Falei, eu só queria isso. Que se eu tivesse feito isso, você contasse para as pessoas. Porque as pessoas vão se matar por causa do jornalismo irresponsável. Ou se não, já fizeram isso. Uhum. Porque, gente, fofoca é legalzinho, bonitinho, só que tudo... Inventar coisas de uma pessoa, inventar coisas de um sentimento que não está acontecendo, sabe? Na época, colocaram o nosso relacionamento como algo de fachada. Eu preciso, com toda a minha trajetória, com meu diploma, com tudo. Claro que não. Eu preciso de um homem para ter hype. Uhum. É de verdade, sabe? Eu olho para ele, eu nunca imaginei isso, de deitar na cama um dia e falar, cara, isso. Os cachorros, eu sou tão feliz. E eu já ganhei muito mais dinheiro, já tive muito mais fama, mas agora é o momento mais feliz da minha vida, porque tá tudo equilibrado. Trabalho, saúde mental. Lazer talvez deveria ter um pouco mais. Mas tá Trabalhe tudo... nisso. Tem que se divertir Sabe? um pouco mais, hein? Mas tá tudo Mas certo. eu diria que nem só jornalismo, né? Mas a internet, de um No modo geral. geral. Porque o que a gente vê desses desafios de crianças, de jovens, sim, se matando, para justamente pode, participar né? de um desafio tosco. Judiar de um bichinho. Surreal, que é a coisa mais exato. pura que tem no planeta. Então, assim, é muito importante esse ponto que você tocou, porque acho que tem que trazer uma reflexão urgente, assim, da sociedade como um todo, sabe? Qual é o mundo que a gente está construindo? Para onde a gente está indo, né? Qual é o futuro? Porque é tanta bizarrice. Conscientizar os pais também, né? Ter mais pulso. A gente quer muito ser amigo de filho, não quer traumatizar. Só que tá correndo muito Não, e não frouxo em terceirizar algumas também a educação, né? situações, Porque hoje os pais também terceirizam muito. Acham que o filho tá ali no celular, que ele tá bem. Hoje, Não, ele tá seguro no que quarto, ele tá seguro né? no quarto. Claro que não, né? Essa série A desgraça aí, do filho pode estar no quarto, né? essa série Pois é. Adolescência aí mostrou isso muito bem, né? Apesar de Você ser conhece a Carla Albuquerque? Sim. Ela faz um trabalho incrível. Ela vai muitas vezes no link para falar sobre isso que está acontecendo no Discord dessas crianças e adolescentes. Exato. E os pais simplesmente decidem assim, ó, fechar A gente os tem que olhos. achar alguma coisa pra fazer, né? Gente, sobre isso. o Ítalo Santos estava aí há quantos anos fazendo essa pouca vergonha que ele estava fazendo. E quando eu descobri ele no começo do ano, eu falei dele. E tava aqui, ó. Não tava Muitas pessoas igual pedir, falaram. escondido. Tava aqui, sendo filmado. A menina tava sendo sexualizada, exposta. E é tráfico de pessoas, sim. Depois vocês olham a lei do tráfico de pessoas. Ali, ele preenche vários requisitos, sabe? O tráfico de pessoas, ele não vai colocar uma arma na sua cabeça e se trancar dentro de casa. Isso aí é sequestro. As crianças não podiam mexer no celular, as crianças só podiam comer na hora que ele comia, e ele coagia elas ali e lubridiava, falando que, eu vou te dar uma casa, eu vou dar casa pra sua mãe, eu vou te dar um iPhone, eu vou te dar cabelo. E essa menina, Camilinha, ela não tem limites. Ela vai ter um grande problema agora, porque
ela fez 18 anos e a gente vive numa sociedade que é regulamentada por limites, pelas leis. Sim. E aí ela não tem Ela limite de cresceu nada. Tudo foi liberado, sem limite. subversivo, sabe? Aham. E assim, agora ela vai ter um problema que ela vai ter que tratar, porque Muito. o maior algoz dela, né? A pessoa que destruiu a vida dela é a pessoa que, teoricamente, ela mais ama. Então é uma coisa de dualidade, de amor e ódio. As pessoas Porque acham. Ele ensinou pra ela que aquilo era maravilhoso. E aí ele comprou ela falando, seu pai te batia, você não tinha pai, agora eu vou ser o seu pai. Imagina. Ele conseguiu suprir aquilo que mais faltava na vida dela. E as pessoas acham que ela vai visitar ele, ela nunca vai visitar ele, porque ela é a maior vítima dele. Dar iPhone não quer dizer que é carinho. Eu fui super atacada quando eu critiquei, fui a hater número 2 dele depois do Felca. Ele dava iPhone, ele dava silicone. Isso é amor? Tem tantas famílias de classe média ou pobre que são muito mais felizes que ela. A que a gente está vivendo é como eles medem. Muitas pessoas medem assim. E compram, né? É porque, tipo, compra mesmo. E pra ela, tava tudo bem. Teoricamente, na cabeça dela, tava tudo perfeito. Porque não tinha maturidade para entender. Não tinha maturidade pra entender. Ela só foi indo. E agora, Dó, assim, Muita. é o pós, né? É o pós. O que vai ser dessa menina lá na frente? O que vai ser da vida dessa pessoa? Por isso que quando você falou, eu achei que valia a gente aprofundar um pouco mais, porque a gente precisa falar sobre isso, sabe? Precisa alertar, precisa questionar. E que bom que o Felca, porque vários vídeos, várias pessoas já tinham falado assim como você, mas que bom que o vídeo dele viralizou e que hoje a gente tem o Ítalo. Tem muito mais coisa tem muito mais coisa por trás disso. Só que E uma coisa que fala no Estatuto da Criança e Adolescente é que, e na Constituição também, todos nós somos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Por que que as pessoas não ligam e denunciam tudo que a gente vê na internet? O TikTok é um mundo, assim, um submundo. Quando você vê menininhas dançando, a mãe filmando, só tem homem ali. Sabe? A gente não sabe o que faz com a imagem dessas crianças e adolescentes. E muitas mães sabem o que estão fazendo e recebem dinheiro para esses caras para expor suas filhas. Então, a gente chegou num ponto que a mãe está colocando as filhas como crianças de programa para usar das imagens. E, às vezes, eu até desanimo, doutora, de ter filhos. Então, como é que você justifica uma coisa dessas? Gente, é o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos. Não tem Mas como você, como justificar. psicóloga, você acha que é o pior momento da sociedade? Eu acho, nunca vi uma coisa como eu tenho visto agora. Sempre aconteceram coisas ruins, sempre. Mas do jeito que está agora, com a maneira como as pessoas encaram as coisas, sabe? Eu não sei, eu vejo muita perversidade, eu vejo falta de empatia total. As pessoas veem que você não está bem, que você está sofrendo, tem um prazer mórbido de te derrubar, sabe? Te botar para baixo. Tem gente boa? Claro, muita, né? Mas a internet, eu acho que esse é o grande problema. Ela é um palco, sabe? E é um tribunal oculto. Então, todo mundo te julga, mas ninguém dá cara, ninguém aparece, não tem rosto. A violência não tem mais rosto, ela vem de todo e qualquer lugar, de qualquer classe social, independente de gênero, de sexo, de tudo que você imagina. Então, você não sabe mais como se blindar. E a gente está cada vez mais viciado, o celular virou uma extensão da tua mão, né? Então, a gente se contamina e aí, o tempo naturalmente, todo. a gente fica cada vez mais vulnerável. Não, né? e nunca você teve uma conexão tão grande com o mundo inteiro e nunca as pessoas estiveram tão solitárias. Tão solitárias. Né? Então, vamos despertar para alguma Pro coisa. mundo real, né? Mas Pro o que mundo me real. choca Perde-se o contato. A Ninguém mais crueldade com crianças. olha no olho, ninguém conversa. Quem está machucando as crianças são as pessoas próximas. Porque Sim. uma pessoa desconhecida não vai entrar na tua casa, você não vai deixar. Sim. Né? Então, quando isso começa a acontecer, é um sinal de alerta do tamanho do mundo. Né? Então, a gente precisa estudar uma maneira de ajudar, de despertar. Eu tenho pensado muito nisso, eu ainda não sei o que, E que é tem. desesperador, né, quando a gente começa a pensar nisso, porque parece que quanto mais a gente pensa, menos saída você encontra. Porque tomou uma proporção tão grande que você fala... Como resolver um problema desse hoje? E eu não sei se vocês também têm esse... Parece que quanto maior o grau de instrução e de
entender o que a gente está vivendo, Sim. mais triste a gente já fica. É. Porque quando eu deito, aí eu penso nas crianças que estão passando fome, aí eu penso nas pessoas que estão em situação de rua, aí eu penso na desigualdade social, aí eu vejo uma pessoa que está comprando uma bolsa de R$200 mil, e aí eu vejo um monte de gente passando fome, aí eu fico pensando... Discrepância. Mostraram, assim, que a fortuna de 3 bilionários mataria a fome do mundo, e aí eu fico... Né, eu era da Comissão de Direitos Humanos, então eu tenho essa coisa de solidariedade muito grande em mim. E aí eu começo a ficar triste, sabe? Pensando nos problemas sociais. Você vai E dá uma vendo o sensação de tamanho. impotência. Sim. Né? Você vai vendo o tamanho da sua impotência. Você não tem o que fazer. E parece que pessoas que não têm nem informação, elas são muito mais felizes, porque não sabem nem daquele problema. Então eu não me preocupo. Mas a ignorância, em algumas situações, é uma bênção. É. Às vezes eu penso, meu Deus, se eu fosse mais ignorante, eu ia ser tão mais feliz. Ia sofrer menos, né? É, só que é um De não caminho sem importar volta, o né? que da PEC, se eu não importasse com a Claro que a PEC. gente não tá se levando eu, bandeira nenhuma, sabe? mas é que a gente fala aqui. Com certeza. Pelo contrário, né? Pelo amor Mas de Deus, Brasil. exatamente. Porque a internet a gente tem que ter cuidado com tudo que fala. Mas é isso, porque é isso. As pessoas, quando elas não têm esse conhecimento, elas não têm noção. Não, crueldades que você não imagina, né? Que nem outro dia eu tava vendo, girando lá, com o dedinho. E aí eu vi uma menina esmagando um cachorrinho, um filhotinho desse, mas ela pisou até esmagar. Eu fiquei em choque, porque eu tenho um problema muito sério com animais, com tudo. Com a crueldade em qualquer nível. Mas um bichinho daquele, gente... Bom, eu fiquei em choque. Eu fiquei com o celular assim, aquilo subia, descia, eu comecei a me sentir mal, sabe? Eu acho que a minha pressão deu um pico. Falei, eu não acredito no que eu tô vendo e que alguém filma aquilo, grava aquilo e joga numa internet aquilo. Olha, eu fiquei muito mal. É muito desesperador. mal. Mas é desesperador mesmo. Então, né? se você não sonha que aquilo existe, quando eu ouço uma coisa muito chocante, eu falo, eu penso em outra coisa, porque senão eu começo a me sentir adoecida. Mas a gente Então, adoece. você É por isso que a gente tem emoção aí a te saúde adoece. mental, é tudo. Você não aguenta, você vai absorvendo isso. E às vezes você tem reações que só lá na frente você descobre. Sim. Porque tem um diagnóstico, tem algo, porque ninguém aguenta, ninguém Você pode suporta, ser somos forte, humanos, você né? pode ter mente forte, emoção trabalhada. Não tem como ficar indiferente. Não tem. Com Não. uma coisa tão gratuita. É. De onde vem isso? Por que isso? Agora, Gisele, me tira uma dúvida. Você, porque agora eu queria entrar um pouquinho, porque a gente está quase terminando, na sua fase atual apresentadora, né? Uma experiência nova. Mas você continua atuando, então, como advogada? Ou não? Então, Como concilia tudo isso? eu uso a minha influência, assim, para falar sobre advocacia criminal e principalmente na defesa da mulher. Sabe? Mulheres vítimas de violência doméstica. Porque eu acho que tudo se ligou no final, assim, sabe? A vida da minha mãe, a minha vida, a advocacia, a visibilidade que eu tive. Porque ser influenciador por ser não dá. faz sentido. É. Sabe? Qual o propósito? Lembra que quando eu pensava em fazer moda lá atrás, eu falava, mas, com todo respeito, mais uma vez, faltava algo além de, claro, levantar autoestima, né? Faltava alguma coisa. Então, ser influenciador por ser... para ter uma vida de luxo. Você queria gerar uma transformação. Sabe? Mudar. Né? Aproveitar a sua... Porque A história dela era outra, né? Ligada naquela dor, né? Que você queria fazer a diferença. Isso, ajudar. e eu tenho essa coisa de querer ajudar outras pessoas, através das redes sociais, porque muitas pessoas não sabem que estão vivendo um relacionamento tóxico e abusivo. E às vezes passam, né, que estão extensão da mão, passa ali, vê um vídeo curto falando sobre aquilo e fala, caraca, eu vou me atentar. Eu acho que eu tô vivendo. Com você. Exatamente. Quando você tava no encontro assistindo com a Fátima Fátima Bernardes. Então, esse papo aqui é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que não existe nem jornal impresso mais. As pessoas estão só vendo vídeos e vídeos informativos. É muito importante para levar essa informação para outras pessoas. E nos comentários, nossa, eu não sabia que eu sofri um relacionamento abusivo, até ver o que você falou. Porque é o que desperta, porque aí a pessoa se vê naquela Começa situação, a você fala, comparar calma. com a própria vida. Mas ela tá falando da minha história. É meio isso, né? Você se É. identifica e você fala, opa, tem alguma coisa errada. E chama atenção os vídeos de saúde mental também. Às vezes as pessoas têm algum transtorno, não conseguem identificar, ou tá com depressão e não sabe que aquilo é uma depressão. E tanto que quando eu comecei a namorar com o Cauê, ele estava com depressão, já foi pra fazenda depressivo. E eu falei, olha, se não for no psiquiatra, eu termino com você. Pode ser dodói, mas dodói, com um remedinho, nós dois. E olha a gente só, se como que ajuda. a gente é um amor de outras vidas, que é o mesmo remédio. Olha que bênção. Achei tão fofo. Só que a dele é uma dosagem maior. O tal remédio nos uniu. O tal remédio do Zininho, que Se coisa acabar o linda. meu indivíduo dele, ou ele pega dois do meu. Olha que fofo. Gente, não preciso nem ir à farmácia, já pego o Não. dele, pronto.
E aí, Maravilhoso. logo um mês depois, ele, caraca, a vida voltou a ter cor, eu me sinto muito bem, eu consigo fazer planos e tá no melhor momento da vida dele. Como é que tem gente que não acredita que você pode ter problema de saúde mental, né? E assim, doutora, na vida dele, na minha vida, foi isso também. A fase que ele ficou mais famoso e mais ganhou dinheiro foi a fase que ele tava pior da cabeça. E eu também. Eu rezava pra Deus em 2020, Tati, assim, ai meu Deus, eu quero ser famosa, mas tá demais, sabe? E eu, Jesus... Tá custando muito caro. É, muito caro. Tá pagando um preço muito alto. Se você tá pagando com a tua vida, meu Deus. Não dá. E ainda mais as pessoas que estão na internet. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que vocês estão adoecidos, mas a gente também. Você que vem aqui e comenta, me expor é um preço caro, porque as pessoas acham que pode comentar o que quiser. Feia, não sei o quê, tá barriguda. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre o meu corpo, que você nunca vai ter o meu corpo, né? Pra começar, cada um tem um corpo. E depois eu tenho cirurgia plástica, eu tenho lipo, eu tenho... Eu não tô perguntando se você acha que tá bonito. Nossa, mas nem tenho shape. O vídeo é sobre comparação nas redes sociais. Porque isso adoece. E as pessoas buscam, chegam no personal e falam, eu quero ter essa perna. Você não vai ter, porque a genética dela é diferente da sua. E você quer tomar bomba? Você quer tomar hormônio? Porque tem influenciadora que enche o rabo de hormônio. Ah, não, é só treino. É o brócolis, não é. Custa falar, olha, eu faço o tratamento com tal nutrólogo, pergunta pra ele. Que milagroso foi esse? Porque, gente, as pessoas são ignorantes, elas vão achar que realmente é o brócolis. Que você não assistiu o Caso de Família, assista. Aquelas pessoas são histórias reais, são pessoas que dá pra ver o grau de instrução, é um grau menor de instrução, que você fica realmente chocado com certas falas. Porque... igual aquele dia que eu fui lá, a irmã achando que tá tudo bem roubar, achou bonito de roubar o irmão da irmã. Do irmão. O marido da irmã. Marido da irmã. E ela ainda fala, você que se conforma, eu sou melhor que você. Assim. E aquilo choca, sabe? O programa, Mas ele é chocante. Aprendi muito lá. E aí, são essas histórias que te inspiram? Como que você faz esses vídeos? Porque agora você falou, eu lembrei do outro vídeo seu que viralizou. Que elas estavam achando que era real. E que eu tava achando que era real. E o seu marido que ficou com a sua irmã, falando, não tem irmã, nem tem ex-marido. Gente, essa foi demais, né? Fala, como assim? E muita gente acreditou, né? Não, só a gente. todas as vezes. De família que chamou ela pra... Até lá eles descobriram que era mentira. Era... Falei, não, eu faço igual vocês fazem. Pego a história de vocês, eu pego a história de seguidor. Tem uma história do amigo do Cauê que é real, uma das mais chocantes lá. Que bombou também. Minha só tem uma, mas aí vocês vão ter que descobrir qual é. Qual é? Ai, aí fica aí a dúvida, né? Mas é porque são histórias chocantes e todas as histórias, a mulher não tá triste. É algo assim. Lembra que falo de violência doméstica e aí eu faço vídeo sobre isso. E aí todas as minhas histórias, eu tô bem. Eu nunca tô triste, porque eu faço terapia. Então, se eu passei por um momento traumático, eu me cuidei, eu vou superar isso. Pode demorar 3 meses, 4 meses, 1 ano, mais. Aceita que dói menos, que o meu psiquiatra falou. Você me contou um caso que você ficou triste de luto 3 meses por algo que te chateou, mas passou. Se você não fizer terapia, ou pode entrar naqueles vídeos de autoajuda também, se você não tem dinheiro. Você tá na internet, aqui tem tudo, tem um inferno e tem um céu. Sim. E você pode superar, assim, as situações da vida. E tá tudo bem ser triste, ou, desculpa, estar triste. Porque a gente tá vivendo um mundo, tem que estar sempre feliz. Não. Tem dia que você tá puta, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquele positivismo tóxico. Tem que ficar feliz. Não, gente. Hoje eu não acordei bem, acordei com culpa lua, tô mal, mas amanhã vai passar. Vai ficar tudo bem. A gente tá numa coisa de, a vida é mara, a vida é bela. Não, tem quem falava isso, parou de falar isso. O mundo não é cor-de-rosa, né? É tipo, tudo... Conto de fadas, não existe isso. E todo mundo tem um probleminha a ser curado, a ser tratado. Nunca fui. Não tenho nada, nunca fui. Não tem nada porque nunca foi, né? Porque no dia que for, vai ver. aí perturba. A pessoa faz o diabo na vida de todo mundo. E, não tenho nada. Você que é o problema. E aí, quer dizer, essa história dos vídeos, e aí muitos deles, né, tem até um toque de humor, assim, porque você é ótima. Mas sempre tem, então, esse objetivo. E talvez eu fique um objetivo subliminar. É isso. Que eu tô sempre bem, eu nunca tô ali chorando. Aconteceu isso. Não, o importante é colocar um bom look, cuidar do cabelo, passar reparador de pontos 3 vezes ao dia, bastante perfume. E eu conto de uma forma bem humorada e depois saio belíssima. Não, você vai continuar com o problema. Você não precisa estar com um bagaço. Então,
passe com classe, Passe com bonitona. classe. Isso te conecta muito com o seu público? Assim, você recebe Não, muita mensagens gente diferente que não me conhecia, que de tá conhecendo pessoas através até dos falando, vídeos. Nossa, Gisele, caramba, assisti o seu vídeo e aconteceu isso Não, comigo vários também. relatos, histórias horrorosas. Pique casos de família, que as pessoas acham que não acontece. Acontece, eles só não te contam. Só que no caso de família, Então, vamos lá contar. as pessoas, gente, elas estão dispostas a tudo pela fama. Até literalmente 5 minutos de fama. Sim, é um dia é o na cachê. SBT. É a televisão do Silvio Santos. Eu vou encontrar a Cristina Rocha, fazer uma maquiagem Sim, e ainda contar a Vou minha ver história. artistas lá, Gente, É. é a realidade daquela pessoa. Se você não tem coragem de se expor, porque talvez você vive em outra realidade. Uhum. E a gente vive num país de vulnerabilidade social, vulnerabilidade psicológica. Gisele, quer saber de uma coisa? Eu já vi vários casos ali que tá acontecendo na minha família. Só que ninguém conta. Vem lá que eu vou contar. Vai. E aí Tá as pessoas respondida. acham que é tudo mentira do SBT. Eu sou a maior militante da TV, desse programa, falo, é real. E fã número 1, né? É isso. Já fui 2 vezes. Ó, já tá pedindo Uma aqui a carteirinha. terceira. O terceiro convite, cadê? Sócia. E esse momento agora, apresentadora, como que Então. surgiu? O que você tá achando dessa fase? É porque eu sempre tive uma coisa artística, assim, né? De viver num mundo, criar coisas na minha cabeça e tal. Depois que eu saí do BBB, eu falei, cara, eu acho que eu não... Porque eu sempre falava, vou ser atriz, vou ser atriz, vou ser atriz. Talvez eu não sei... Talvez atriz, sim, mas mais Não apresentadora. descarta. Mas não descarta ainda Então, hoje? Já atuei com o Cauê, né? Numa série. E aí a Marcela, minha amiga, me mandou uma mensagem, você não pode parar. Porque eu fiz sem nenhuma instrução de nenhum curso de teatro, nada. E ele, ela, vários elogios eu recebi. Só que legal. ele falou, cara, você tem uma veia mais cômica, né? Porque é muita expressão. Uhum. Se for pra fazer uma outra coisa, talvez você tenha que segurar mais. Mas eu sou muito expressiva, assim. Só que o meu negócio é fazer ao vivo. Eu fui esses dias, vou até contar pro pessoal em primeira mão. Fui pedir demissão pro São Paulo. Porque 2 vezes ao dia tava difícil pra mim. Falei, São Paulo, tá muito difícil, tem como fazer do jeito. Tanto que agora é só uma vez ao dia o programa, ele já ia mudar o programa, então chegou na hora certa. Aí eu nunca tinha recebido nenhum elogio dele, né? E ele contratou, é o mais importante. Aí ele falou, olha, Gisele, tava falando de você essa semana. Você entrou aqui como uma ex-participante de reality. E hoje você é uma apresentadora. E se eu for fazer o gravado com você, é um desperdício de talento. Porque você nasceu pro ao vivo. Ai, desculpa. E aí, Ai, porque que coisa isso vem, boa. eu acho que é uma junção de tudo da minha vida. A advocacia não foi desperdiçada. Eu só tive destaque no BBB pela minha inteligência, pelas coisas que eu acreditava, as coisas que eu Seus levantava, posicionamentos. pelos meus posicionamentos. E isso a advocacia me deu. E fazer um júri, gente. Vocês têm noção que é ficar 15 horas falando? Você tem ali um roteiro, mas se o promotor fala uma coisa, você tem que pontuar o que o promotor falou e Tem que ter rebater. domínio da oratória ali, E aí, lógico, improviso. Ficar 1 hora tudo. fazendo uma live Sim. falando de entretenimento, amor. A gente faz até com a mão Você faz amarrada com o pé nas costas. costas. Ah. É muito fácil. Porque é algo que eu gosto de fazer, que é falar, que eu não deixei nem vocês falarem aqui nessa 1 hora. E ali eu tenho que me A gente gosta conter. assim. Não, a gente falou bastante. A gente falou também. bastante. Eu E é- adoraria ser atriz. Por isso que É. eu te falei que agora não tem mais como. Claro que tem. Sim. Vou te colocar pra tem. atuar em cima do Cauê. Então Pronto, tá, pronto. acabou. Aí, ó. Olha, a gente vai fazer um reset disso. Essa primeira atuação. Gostei. E aí nunca tem. Viu que se eu criar algo novo? Nunca, gente, dá sempre pra fazer uma coisinha nova. É. E eu Sempre gosto tem de experiências espaço. novas. E agora eu vou começar um curso de teatro, me preparar pra cada vez, né, a despertar isso em mim. Porque é muito bom fazer. Ah, e aí você só algo vai acumulando repertório, né? Porque agora é sua bagagem como apresentadora. Vai que daqui a pouco eu tô numa novela bíblica. Vai saber. Fica a dica, Record. Fica a dica, Record. É isso, eu posso bater lá, toque, toque, toque. E aí, quer dizer, você se encontrou também nessa função de apresentação? Porque você estava falando agora do ao vivo. Sim, eu adoro. Você gosta do ao vivo, né? Adoro. E pega as minhas reações espontâneas. O meu colega Luigi, que trabalha comigo, do nada, ele fala: você começa, hello, VIPs, daqui a pouco, ai, Luciano, você tem que ser presa! E depois eu acalmo. Calma. Sabe? Porque é o estilo furacão. Que não é um personagem, poderia ser. Sim. Porque alguém me conheceu e falou: nossa, eu achava que era um personagem, mas não, né? Falei, Você é não. assim mesmo. Por isso que dá certo, porque é autêntico. É autêntico, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas que são personagens, elas talvez consigam lidar melhor. O Cauê, ele se prepara antes de sair, porque ele entra no personagem, no mood pessoas. Uhum. Mas na vida real é outra personalidade. E qual que é essa série que você atuou? Que depois eu quero assistir. É. Foi pra Paramount. Sabe o conto de Aya? Aham. Sim, Paramount? sim. Então, eu fui uma das Aias. E aí a gente fez 6 Quero assistir. episódios. Muito bom. E aí, então, assim, dá pra gente dizer que planos pro futuro seria isso? Acho A que carreira de cada vez atriz, mais, será? cada vez mais, né, apresentadora e tal, me posicionar como isso. Mas É que vai tudo isso, acontecendo, né? Vai rolando, vai... É. Mas o Tudo que isso. você O tem que assim em vier, mente? você vai- O que vier?
Então, Tem eu algo quero, assim, algum eu projeto quero... que você possa falar também pra gente em primeira mão? O que você pensa? Então, acho que a nova coisa que eu vou fazer é curso de atriz, cada vez mais apresentadora e muito conteúdo para as redes sociais, sabe? E as pessoas começaram a perceber assim, nossa, seu conteúdo pela primeira vez eu sinto que é você. Quem me conhece há muito tempo, desde os fãs do BBB, eu falo, cara, antes eu tentava me esconder assim nas redes sociais. Sabe, você via uma pessoa que estava certa, é óbvio que a gente se compara. Então, ser mais contida, mas não. Os meus conteúdos é a minha cara. Tem ali o seu DNA, sabe? né? Você tem ter muito essa- deboche e tem gente que não consegue entender isso. Uhum. Porque o humor debochado não é pra qualquer um, né, doutora? É só pra... Mas quem te acompanha vai pegando. Sim, eles morrem de rir, curtindo, sabe? né? Tanto que as pessoas novas que chegam, meu Deus, isso é real? Como é que você fala isso rindo assim? Essa desgraça e você tá feliz? Sabe? Xingam o Cauê quando posto vídeo com ele. Meu Deus, esse que é o vagabundo que fez isso com você? Não, coitado, não é. E vai oficializar essa união aí? Vem casamento pela frente? Já me deu Porque anel, agora só falta aliança. então já tá caminhando para. Olha, chegando. que linda, ó. Tá vendo? Então é isso, teremos casório em breve. É, eu tenho que ter um bebê também, né? Vou fazer mês que vem 34, tá na hora. Nossa, quanta idade. Os óvulos vão envelhecendo. Sim. Mas eu tenho medo, sabia? De colocar... Acho que eu começo a pensar na responsabilidade e dar uma trava. Talvez se eu fosse mais irresponsável... Isso é comum, É. muito comum acontecer. Todo mundo que sofreu alguma coisa, que sentiu faltas, tem medo de não ser suficiente para um filho. E aí eu Mas- penso no domingo. mas é Pô, assim, a gente vai é egoísta, ser. né? No domingo, se eu quiser ver um filme, como é que vai ser? Vai sem parar, como é que vai ser? E aí criar, colocar no mundo, como é que vai ser? É. E eu já vi também Mas que vem no momento mães certo. borderline, elas têm dificuldade também, né? Mas Porque você sofreu. se trabalha muito, você faz terapia, você está se conhecendo bem. Uma Não outra pira, coisa, não doutora, entra nessa. que eu tinha na minha cabeça eu sempre perguntava para as pessoas, vocês não têm duas vozes na sua cabeça, não? Todo mundo, não. Tipo assim, a voz que faça uma coisa errada, aí vem a outra voz, Não que é a mesma faça voz, isso. que é a mesma voz. Fala, não, para com isso, que doideira. Mas isso é seu ego e seu superego discutindo. Existe então isso? Tem, claro. E tem também o lobinho bonzinho e o malzinho, depende do que você vai dar mais alimento. Quem vai vencer, né? Alimente sempre o lobo bonzinho. Eu ia falar isso agora. Então o segredo é esse, alimentar sempre o lado bom. Porque nós temos um lado B, todo mundo tem, independente de você ser borderline, o que quer que seja, entendeu? Tudo depende da tua intenção, quando você se percebe, eu quero continuar fazendo isso, não tá legal, tô machucando alguém, tô me machucando. E aí você vai mudando rotas, a gente passa a vida inteira recalculando a rota. Gisele, não esquenta a sua cabeça, só vai em frente e não para de se tratar. É isso, Pronto. Fica a lição. é isso. É isso. Entendemos. Tem que acabar o episódio, gente. É que eu tenho que trabalhar, né? Esse momento eu detesto. Porque o bate-papo, olha como fluiu e a gente estourou, tá? E não leu nada do roteiro, né, Thay? Nada. O roteiro, ele, na verdade, não serve pra nada. É só uma muletinha. A gente só deixa aqui assim, porque vai que, né? Dá um branco, assim, a gente esquece, mas tudo sempre foi tão bem. E você foi maravilhosa. Queria Obrigada. agradecer muito. Foi a primeira pessoa que eu encontrei quando saí do reality. Ela me perguntou, falou, como que é ser cancelada? Eu, o quê? Primeira pergunta da Brasil. Eu falei, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Ah, que legal. Ela chega assim, como é ser cancelada? Não, Super que legal você tem encontrar. Vocês Ah, têm A gente se sim. encontrava direto lá na Record. Sim, é porque eu fazia o quadro lá da Fazenda, né? Dos eliminados da Fazenda. Então, a primeira pessoa que ela tinha literalmente contato era com a equipe do Domingo Espetacular. Mas você sabia que eu tenho... Não lembro de muitas coisas que aconteceram nesses dias? Das testes Sim, provas o automáticas por causa disso? emocional, aquela coisa. Dá um apagão, né? Dá. Olha, esperamos você aqui quando Pode você chamar. estiver com seus projetos aí como atriz. Quero assistir a sua série, né? Agora a gente já vai. Exatamente, agora Já nós tem vamos programa atrás aí pro das fim de aias semana. aí. Quero ver a sua atuação. E assim, de verdade, obrigada por ter aberto seu coração pra gente. Tocou em pontos muito sensíveis e que você sequer tinha falado, né, com ninguém. Então a gente se sentiu honrada. Obrigada pela confiança. Eu acho que esse bate-papo vai ajudar muitas pessoas que passaram por isso ou que estão passando por isso. Que eu acho que esse é o nosso papel aqui também do Reset, é mostrar que sim, é possível recomeçar, ressignificar, assim como você fez e está fazendo lindamente. Olha, Obrigada. eu tenho, acho que, melhores coisas que aconteceram na minha vida. E para algumas pessoas pode ser até assustador o que eu vou falar, mas, por exemplo, o câncer da minha mãe foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque a gente ressignificou o nosso relacionamento. A Fazenda foi algo traumático na minha vida, mas eu só estou vivendo esse momento como apresentadora,
ter conhecido o Cauê por causa da Fazenda. E não teria nenhum outro momento pra gente se conhecer, por exemplo. Sim. Então, talvez não. Tudo que aconteceu lá foi um aprendizado. Pra eu entender até como é televisão, que vocês duas sabem como são nos bastidores. E precisa ter o protagonista e o antagonista. E a morte do meu pai também pode ter sido algo muito traumático, mas eu sei que eu me tornei uma pessoa muito melhor do que aquela criança que era extremamente mimada. Então, gente, vou deixar um conselho pra vocês que meu psiquiatra fala, Josiano. Aceita tudo na vida que dói menos. Sempre tem tempo de recomeçar. Exatamente. Essa que tá falando que não tem tempo de cocriar, tem tempo sim. Não, Tem você é tempo. atriz, Até tô o dizendo. último dia tem tempo. tenho. Eu vou te chamar pra fazer série. Não, gente, eu quero filmar. Eu vou lá estar filmando esse bastidor, tá bom? Ai, Você vou me nada, chama. imagina que Eu faço questão, vou filmar. Bom, acabou, eu sei. Vocês não querem que acabe, mas tem que acabar, né, Brasil? Não tem jeito, a gente tem um tempinho aqui. Muito obrigada pra você que ficou com a gente até agora aqui, acompanhando o nosso episódio com a maravilhosa da Gisele. Obrigada mais uma vez. Obrigada, equipe da Zaz Estúdio, maravilhosa, referência em audiovisual que faz tudo isso acontecer. Obrigada, Naí, mais uma vez, que minha te parceira agradeço. linda. Vamos deixar o recado pro povo? Vamos, ó, continuem com a gente se esforça para trazer pessoas cada vez, né, com problemas, conflitos que vão gerar, sabe, um entendimento melhor, você vai se identificar com o que você ouve aqui. Tô feliz porque vocês conseguem se abrir, sinal que a gente tá deixando à vontade. Com certeza, né? cada vez mais. Exatamente, então a gente tá conseguindo fazer um projeto bem bacana, então fique com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e comente, compartilhe, deixe o like, comentário, tá bom? crítica, Isso. compartilhe pra todo mundo, certo? Exatamente. E antes de finalizar, aquela frase que a gente sempre gosta de te lembrar. Todo fim Pode ser um novo começo. é isso. Beijo, até o próximo episódio. Até mais.